Salve, 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 meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma aulinha. Ai, que delícia! Mais uma aulinha maravilhosa para você. Eu sou o professor Thiago Moranello. Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje, especialmente, seja muito bem-vindo à minha casa. Estou aqui gravando hoje em casa porque hoje resolvi fazer aqui esse videozinho para você sentar. Bonitinho, já não sei, né? Porque eu depende. Tô bonitinho, editor? Não. Editor, essas perguntas que ele fica pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Galera, é o seguinte, como você viu aí no título, o vídeo de hoje vai falar sobre o quê? Ó, no vídeo de hoje nós vamos falar o seguinte: como saber se a resposta tá ou não no texto? Muita gente acha que a prova de língua portuguesa, por exemplo, do Enseja, ou a prova de língua portuguesa do Enem, é muito interpretativa. A pessoa fala assim, é interpretação. E aí há aquele pensamento de que, então a resposta está sempre no texto. Só que existe uma diferença entre interpretar e compreender o texto. E entender, na verdade, a diferença entre interpretação e compreensão vai fazer, na verdade, com que você entenda e saiba, ao olhar para o exercício, se aquela resposta realmente só está no texto ou é necessário extrapolar. O que isso muda o jogo? Cara, muda o jogo porque se você bate um olho no enunciado e percebe que esse tipo de enunciado leva você a compreender, a entender que a resposta está no texto, você não vai ficar preocupado em estabelecer relações além desse texto. Ou seja, você não vai ficar preocupado com qual foi a intencionalidade do autor ao fazer essa afirmação. Não. Por quê? Se a resposta está no texto, você vai olhar e vai fazer, é o que está posto, é o que está colocado. Essa é a resposta. Você não precisa ficar fazendo outras análises. Combinado? Então vamos lá. Vamos direto ao assunto então. Como saber se a resposta do exercício está realmente direto no texto? Bom, é o seguinte, quando você bater um olho no exercício e perceber que ele é de compreensão textual, significa que a resposta está lá, está de maneira explícita. Ok, professor, beleza. Então, quando a resposta está no texto, não é exercício de interpretação, é exercício de compreensão. E esse é o nosso foco agora. Então, você vai ficar esperto. Como identificar se um exercício ele é de compreensão? Você vai ficar esperto nas seguintes ideias que eu vou passar agora, tá? Significa que tem que ser só essas ideias que eu vou passar agora? Não. Podem ter outras frases, tá? Mas essas aqui, especificamente, são algumas ideias que normalmente aparecem nos exercícios, tá? Se aparecer qualquer coisa semelhante a isso, também é válido. Então, como saber se a resposta está no texto? Você vai verificar esse exercício de compreensão. Como que você vai saber esse exercício de compreensão? Olha só, vai aparecer lá no enunciado assim, segundo o texto. Então, apareceu o segundo o texto, a resposta vai estar lá. Professor, mas isso eu já sabia. Então, ficou fácil, né, Felipe? Coloca aí pra mim, ó. Segundo o texto, e vamos completando aí, Fê. Vamos completando pra galera. Felipe. Além dessa ideia do segundo texto, Fê, vamos colocar aqui um embaixo do outro. Você pode colocar o seguinte. O autor menciona que... o autor menciona. Então a resposta vai estar lá no texto. Mais um, Fê. Terceiro. De acordo com o texto... De acordo com o texto. Então, terceira ideia que pode aparecer. A partir da leitura do texto, é possível entender que o autor objetiva. Então, a partir da leitura do texto, é possível entender que o autor objetiva. Então, significa, a partir daquilo que você leu, é possível verificar que o objetivo do autor foi tal coisa. Então, esses tipos de enunciado, na verdade, esses tipos de enunciado vão levar você a uma resposta que está no texto. Diferente, por exemplo, quando eu pego uma questão que é de interpretação, que aí nós vamos verificar, por exemplo, assim, o texto permite inferir. O texto permite inferir. Ou seja, inferir tem a ver com tirar conclusões. Então, quando você vai ter que tirar conclusões, você vai ter que ver assim, por exemplo, se eu faço uma afirmação para você, você fala, o que será que o Thiago quis dizer? Né? Nós estamos na época de Big Brother, não sei que época está assistindo esse vídeo, mas estamos na época de Big Brother, e às vezes lá antes da eliminação, o apresentador ele fala um textão. Só que daí quando acaba o paredão, a galera fica pensando, será que ele quis dizer? O que será que ele quis dizer? A galera procura fazer inferências, tirar conclusões.
tá? Outras expressões que significam que você precisa fazer inferências, tirar conclusões. É possível subentender a partir do texto. Então, é possível subentender-se, tracinho SE, subentender-se a partir do texto que tal coisa, tá? Então, resumindo a ideia da aula de hoje, como que você vai saber que a resposta está no texto? Quando não tiver a ver, o enunciado não tiver a ver com fazer inferências, tá? Quando eu tiver enunciados diretamente que apontam para o texto. Então, repetindo, segundo o texto, o autor do texto menciona que, ou seja, o autor mencionou, o autor falou isso, né? Ou, de acordo com o texto, beleza? A partir da leitura do texto é possível tal coisa, ou seja, a partir da leitura, tá lá. Beleza? Tranquilo? Então, não erre mais. Quando for algo totalmente diferente disso, quando tiver a ver com inferências, quando for a ter a ver com tirar conclusões, significa que é um texto que você precisa fazer o seguinte, você precisa interpretar. E o que significa interpretar, então? Interpretar significa ir além do que está escrito. Ah, professor, peraí, ainda eu quero mais um exemplo, professor, para fechar esse vídeo. Como assim significa ir além? Galera, quando você pega, por exemplo, um exercício que ele diz assim, ó, vou pegar um enunciado para vocês. Escuta bem. Os procedimentos argumentativos utilizados no texto permitem inferir que o ouvinte, o leitor, pertence aqui. Então, ó, professor, não estou vendo o exercício, mas olha só. Os procedimentos argumentativos utilizados no texto, ou seja, significa que o texto que você iria ler nesse exercício é um texto argumentativo. Permitem inferir, ou seja, permitem chegar à conclusão que o ouvinte ou o leitor pertence a qual grupo. Significa que não vai estar escrito no texto assim, o ouvinte, o leitor, pertence ao grupo de tal coisas, pertence a um grupo de imigrantes. Não vai estar escrito isso lá no texto. O ouvinte ou leitor pertence a um grupo de estrangeiros. Não vai estar escrito isso. Significa que você vai ter que olhar os procedimentos argumentativos daquele texto e vai ter que tirar uma conclusão, vai ter que chegar a uma conclusão que não está ali, não está ali nas frases. Você vai ter que entender, opa, a partir desses argumentos que foram colocados, é possível perceber que esse ouvinte, esse leitor que foi questionado, ele pertence a um grupo de índios, por exemplo, são indígenas. É isso. Não vai estar escrito indígenas no texto, mas você, através dos recursos argumentativos apresentados, conforme foi dito aqui, vai ter que perceber essa resposta. É isso. Isso daí é a interpretação, significa que a resposta não está lá. E aí, curtiu? Deixa seu comentário, solta esse likezão no vídeo e vai pro meu Instagram, @Thiago_Buralello. Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu, valeu, valeu.